Boa tarde, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem e com saúde. Bom, a nossa aula prática de hoje eu acabei juntando briófitas e pteridófitas nessa aula, tá? Porque eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem, até porque a gente, apesar de fazer essa distinção entre briófita e pteridófita e algas verdes, né, e algas de maneira geral, a gente tem que se forçar a entender isso como um todo, né? A gente separa, mas é mais por uma questão didática. O ideal é que a gente consiga entender principalmente as apomorfias que foram surgindo ao longo do tempo para que a gente possa entender o processo todo evolutivo, né? Bom, então eu vou apresentar nessa aula algumas lâminas permanentes para você, com alguns cortes anatômicos. Esses cortes têm algumas estruturas indicadas, tá? E eu proponho depois uma atividade, seria a nossa segunda atividade da disciplina, que seria colocar o nome das estruturas que faltam em alguns cortes que vocês vão observar, né, durante a aula, tá? Seguindo a mesma lógica dos cortes anteriores. Então, por que eu fiz isso? Porque para que vocês já vão se adaptando com com anatomia, né? Porque, como eu falei já em outros vídeos para vocês, a disciplina de anatomia vegetal, ela precisava vir antes dessa disciplina minha, porque acaba que eu preciso dessa disciplina para poder mostrar para vocês a organização tecidual, como ela foi ocorrendo ao longo do tempo, é uma questão, né, as apomorfias, as estruturas que foram surgindo ao longo do tempo, são estruturas internas, né, anatômicas. Então eu preciso mostrar essas estruturas internas para vocês, né, de forma remota, o que complica mais, porque se fosse no laboratório facilitava mais. Então eu tenho que mostrar essas estruturas e identificar quais são essas estruturas, sendo que vocês ainda não viram nada de anatomia vegetal. Então vocês vão precisar se empenhar um pouco em relação a isso, para facilitar o entendimento de vocês, apesar de que eu acabo falando algumas coisas para vocês em relação a tecidos. Mas, de qualquer sorte, o ideal é que vocês tivessem acesso à anatomia vegetal antes de pagar essa disciplina. Porque aí, quando eu falasse de xilema, de córtex, de medula, de xilema, de floema, né, vocês já estariam inteirados do que significa e conseguiriam ver a diferença. Então, é uma proposta para os próximos semestres, né, para a nossa próxima grade, que vai estar sendo reestruturada ao longo do tempo aí. A gente tem essa proposta para reestruturar a grade de biologia, e uma das propostas seria essa, né, a gente poder ministrar essa disciplina de anatomia antes dessa disciplina agora, assim como a gente fez com sistemática, né. Eu preciso da sistemática para que vocês possam entender e ter um raciocínio lógico em relação à evolução, tá? Então, se eu fico sem essas duas disciplinas, eu acabo ficando fica muito dificultoso eu passar essas informações para você. Eu tenho que parar a disciplina para falar sobre anatomia, que não é a minha área, né? Então, e nem é o objetivo da disciplina. O objetivo da disciplina não é anatomia, né? Vocês precisam ter uma aula de anatomia para que vocês possam entender esse processo, tá certo? Bom, ficou faltando nas aulas passadas eu falar sobre phaeófitas. A gente tem apenas uma lâmina de phaeófitas, uma lâmina permanente de phaeófitas no laboratório. Eu vou disponibilizar para vocês algumas fotografias da nossa coleção didática, mas ela está em Word, tá certo? E aí também vou passar uma atividade para vocês em relação a isso. Eu vou mostrar essas fotos da nossa coleção didática líquida, né, que fica nos potes com formol, e aí vocês vão percorrer uma chave dicotômica e chegar ao nome das espécies que estão lá. Podem chegar até gênero, geralmente os alunos acabam chegando até ao nível de gênero, porque a espécie acaba que é mais complicado, mas para que vocês possam pelo menos ter um pouco de noção do que é uma chave dicotômica, porque também vocês até agora não tiveram nenhum contato com uma chave dicotômica, né? E daqui para frente vocês vão ter contato com chave dicotômica em outras disciplinas de botânica, inclusive, né?
Então vocês precisam ter essa noção de chave dicotômica. Eu não sei se vocês tiveram isso em sistemática, porém é importante que vocês tenham. Então, da coleção didática, a gente tem as lâminas permanentes, que eu já falei para vocês, e nós temos a coleção líquida, tá? De macroalgas marinhas, tanto clorófita, como rodófita, como faeófita. Obviamente são macroalgas, né? As microalgas faz parte do fitoplâncton, e daí seria de águas doces, né? Porque a gente poderia coletar, levar para o laboratório e tentar visualizar alguma coisa nos nossos microscópios ópticos comuns, o que não é também muito fácil, porque fitoplâncton é muito pequeno, muito diminuto, e a gente precisaria de algumas tecnologias um pouco mais sofisticadas para poder ver esse material. A gente poderia tentar, né, como a gente fazia em algumas aulas práticas, quando elas eram presenciais, a gente tentava mostrar alguma coisa em fitoplâncton nos nossos microscópios ópticos comuns, mas era sempre muito dificultoso, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma lâmina de faeófitas que ficou faltando na aula, a nossa última aula prática. Ficou faltando essa lâmina de faeófitas, né, do Fucus, do gênero Fucus, que é essa fotografia que vocês estão vendo aí do lado. E nesse corte dessa lâmina, eu estou mostrando para vocês um conceptáculo masculino com anterídeo, né, e dentro desse anterídeo os anterosóides. É fundamental que vocês assistam a aula para pegar esses termos, né? Porque são termos que vocês estão vendo pela primeira vez, então vocês precisam assistir a aula e logo depois ver essa aula de prática para que vocês possam fixar o conhecimento, porque esse é o objetivo da aula prática. E aqui a gente também está vendo o mesmo gênero Fucus, porém agora a gente está vendo um conceptáculo feminino com uma oogônia e dentro da oogônia as oosferas. Então a gente está vendo aqui, voltando, né, um conceptáculo masculino e aqui um conceptáculo feminino. Então esse anterozoide, que fica dentro desse conceptáculo masculino, desse anterídeo, ele sai do anterídeo, né, e nada até a oosfera, que é o gameta feminino. Ele vai nadar até o conceptáculo feminino, que tem a oogônia, e dentro da oogônia tem a oosfera, tá certo? Então, são estruturas, porque quando eu falo conceptáculo feminino com oogônia, então dentro da oogônia eu tenho a oosfera. Todo gameta, pessoal, ele é sempre protegido por outras células, tá? Para que não haja nenhum dano a esse gameta, porque o gameta carrega os genes, né? Então é uma alta, digamos, adaptação, né, evolutiva de todas as espécies proteger os seus genes, proteger os seus gametas, ok? Bom, então ficou faltando essa última lâmina, tá? E depois vai ter as algas da coleção líquida que vocês vão ter que fazer a atividade que eu vou passar para vocês, tá? Vou disponibilizar no Classroom e vai estar em Word, porque são fotos que eu fui colocando várias fotos da nossa coleção mesmo, tá? Só que não tem o nome, não tem o gênero, não tem a espécie, e aí vocês é que vão atrás da chave dicotômica. Na verdade, vocês não vão atrás da chave dicotômica. Eu vou fornecer a chave dicotômica aqui para vocês, tá? Essa chave dicotômica aqui, eu vou disponibilizar para vocês escaneada. E através dessa chave dicotômica, vocês vão chegar por aquela foto, acho que vocês vão chegar e descobrir qual é o gênero, tá? Analisando as características daqui, coloca na internet, procura e vão se virar tentando chegar a um resultado, tá? Lembrando que a gente tem um site bastante importante dentro da área de algas, que é o AlgaeBase, tá? www.algaebase.com.br, eu acho que é isso, tá? Vou confirmar. E aí vocês podem ir lá, porque lá tem o nome do gênero, as características, onde ocorre, tem um mapa de localização, tá? É igual o Species Link para plantas terrestres, e nesse caso, para AlgaeBase, para as algas, para algas, né, que não entram em Species Link, tá certo? Eu gosto muito desse cladograma e coloquei ele aqui para vocês, porque ele mostra exatamente, né, e com as fotos, acho muito didático esse cladograma, espero que vocês tenham
acesse esse cladograma de uma maneira digamos, melhor, né? Assim, visualizar melhor esse cladograma, mostrando, né, todas os grupos, né, as algas verdes, as coleochaetales e as carales, né? E depois as apomorfias que foram surgindo desses grupos. Depois eu tenho as briófitas mostrando as hepáticas, né? Marcântia. Depois eu tenho os musgos e antóceros, certo? E depois então eu tenho as plantas vasculares, né? Chegando às pteridófitas, gímeno e angiospermas. Vocês podem ver, eu acho que ele é bem didático. E além disso ele mostra as estruturas, as apomorfias que foram surgindo ao longo do tempo, apesar dele estar em inglês. É um gráfico que dá bastante para entender bastante, né? É um cladograma, eu falei gráfico, mas é um cladograma que dá para entender bastante. As carofícias, né? E mostra as fotos delas, depois as briófitas e depois as plantas vasculares, considerando a partir das ferns, que são as pteridófitas, né? São as samambaias, certo? E vocês conseguem visualizar depois, melhor talvez, no Google, vocês conseguem achar essa mesma figura, esse cladograma, caso vocês não estejam conseguindo visualizar muito bem, porque acaba que aqui, para que eu possa ficar aqui do lado de vocês nesse programa, falando e vocês me visualizando, eu preciso deixar menor a figura, tá? Senão eu teria que desaparecer daqui, vocês não iam me ver e eu ia aumentar essa figura. Se eu aumento a figura, eu tenho que ir até o final da aula com ela aumentada. Não dá para eu ir aumentar e voltar, né? Então, por isso que eu não tenho como, não existe esse recurso no OBS. Então, uma vez que eu defini, né, que eu decidi aumentar as figuras, ela ocupar toda a tela aqui do OBS, eu vou desaparecer em todos os slides, que eu acho que não é interessante, porque eu acho que é importante que vocês me visualizem aqui, para a gente poder pelo menos ter uma relação parecida com uma aula presencial, apesar da gente saber que não é, né? Briófitos. Então aqui, a primeira lâmina que eu organizei para vocês é a lâmina de um protonema de musgo. O que é um protonema? Com um aumento de 20 vezes e de 40 vezes, tá? É a mesma lâmina, porém com aumentos maiores lá no laboratório, tá? Nos nossos microscópios. E esse protonema, na verdade, são células iniciais do musgo. A gente tem protonema tanto de musgo, como nós temos o protonema de pteridófitas. São células iniciais, são células por mitose, né, que elas vão se dividindo e vão formando ali o corpo, né, no caso das briófitas, o gametófito, e no caso das briófitas também, né, o gametófito também, né, que vai ser reabsorvido no caso das pteridófitas e vai aparecer o esporófito, que é a fase dominante, enquanto que nas briófitas eu vou ter o esporófito como a fase dominante e o gametófito como a fase, o gametófito como a fase dominante e o esporófito como a fase temporária, tá certo? Enquanto que nas pteridófitas o esporófito que é a fase dominante, tá certo? Bom, e aí eu mostro aqui para vocês uma figura. Essa figura aqui, na verdade, é do gênero Polytrichum, é um corte, né, mostrando a cápsula com esporos. Lembra-se da cápsula lá do esporófito. Então eu tenho a cápsula, a seta e o pé, não é isso? E na cápsula foi feito um corte, um aumento de 10 vezes, mostrando a cápsula e os esporos que estão presentes no gênero Polytrichum, lá na sua cápsula. É essa figura aí, tá certo? Ainda com o gênero Polytrichum, né, eu tenho aí um talo com folhas, né, e um corte, né, um aumento de 10 vezes e um corte. Aí eu tenho uma folha, veja ali, na verdade um filídeo, né, que a gente não fala folha ainda em briófita, um filídeo. Aí eu tenho a gente vai falando sempre da parte mais externa das células para a parte mais interna, até chegar no cilindro vascular. Então, folha, depois a gente tem uma camada de epiderme, depois a gente tem o córtex e depois a gente tem o cilindro vascular, tá? Que seria o cilindro vascular, nada mais é do que, o próprio nome já está dizendo, o xilema e floema, né?
Vejam, pessoal, que existe já uma tentativa de organização celular em tecido, mesmo que em briófita, mesmo que em musgo. Né? Já contei para vocês na aula de briófitas que a gente ainda fica em dúvida se musgo são os mais derivados ou se são os antóceros. Né? Dependendo da literatura, a gente ainda tem essa dúvida de qual deles que é mais derivados, são os musgos ou os antóceros. Se eu olhar a literatura mais antiga, os musgos são os mais derivados, tá? Então o politrico é um musgo, tá certo? É uma briófita, do gênero, né, da divisão briófita, que tem o mesmo nome do grupo como um todo. Também já expliquei isso na aula para vocês, tá? Então sempre que a gente observar um corte de anatomia, a gente olha da parte mais externa para a mais interna, combinado? Então a gente vai sempre fazer isso. Aqui eu tenho um esfagno, né? O gênero esfagno aumento de 10 vezes e de 40 vezes, tá? É a mesma lâmina, só que eu coloquei num aumento menor, depois num aumento maior, para vocês verem como é a pseudofolha, né? O filídeo dele, tá? E o esfagno, tem um saquinho ali cheio de esfagno seco, que o esfagno é muito utilizado na botânica ornamental, tá? Para ser colocado em vasos para manter a umidade das diferentes espécies em vasos, tá? Então o esfagno ele é extremamente utilizado na botânica ornamental, que é essa espécie que vocês estão vendo aí, né? Esse gênero, né? Existem algumas espécies de esfagno, mas esse gênero aí é um que é mais utilizado na botânica ornamental. Aí eu tenho, de novo, né, um talo com musgo, um musgo com folhas, né? Um musgo na foto que eu coloquei do lado, ele está fazendo parte de toda o tronco da árvore, né? Eles ficam ali, né? O que vocês conseguem visualizar aí é o gametófito, né? Já expliquei que o esporófito ele sempre vai aparecer quando chover, ele não vai gastar energia aparecendo no esporófito sem que haja água para que ele possa fecundar. Então a grande maioria dos musgos, quando a gente vê que não está chovendo, é o gametófito, que é o que é visual para a gente, né? E se vocês pudessem percorrer essa lâmina na aula presencial, a gente estivesse na aula presencial e eu colocassem essa lâmina para vocês no microscópio, vocês conseguiriam visualizar toda o esporófito, né? Essa lâmina aí, né? O musgo com os filídeos, a seta, daria para ver porque ela é toda completa essa lâmina, mas infelizmente eu só coloquei a parte dos filídeos, que é para vocês conseguirem visualizar, que é muito parecido com esse daqui, tá certo? Aqui o esporófito, né? O esporófito de um gênero chamado gênero Briide, certo? Um aumento de 20 vezes, para vocês visualizarem o esporófito. E aqui na lâmina é um corte do esporófito, né? Aquela parte do esporófito, ela é um corte do esporófito e a gente está conseguindo visualizar ele aqui na lâmina. Aqui, enquanto lá eu tenho esporófito, aqui eu tenho o gametófito da Briide, o mesmo gênero da lâmina anterior, mas agora aqui o gametófito, tá? Num aumento de 10 vezes, para poder visualizar de uma maneira geral. Aqui eu estou mostrando a marcântia. O pessoal tem muita dificuldade de entender marcântia, né? Do gênero marcante. Se vocês visualizarem aqui, eu tenho o gametófito, eu tenho a parte feminina e masculina da planta, ela ocorre próximas, elas estão próximas, uma produzindo oosfera, outra produzindo anterozoides, né, nesses guarda-chuvinhas, e é exatamente isso que eu vou mostrar agora aqui para vocês, ó. A marcante é os anterídeos, que ficam nessas vesículas, né, marcante é, no caso aqui, polimorfa, tá? E aqui, esses guarda-chuvinhas é o arquegônio, então é a parte feminina, tá? Então, o feminino lá e o masculino aqui, que fica tudo junto na mesma espécie, né? No mesmo local, eles ficam próximos, o masculino e o feminino, vocês podem perceber aqui, os guarda-chuvinhas, e o feminino e o masculino juntos, olha lá as vesículazinhas, essas são as vesículas que vocês estão vendo aí no talo, a gente chama de talo, né?
Aí as marcantes com arquegônio, os arquegônios vão ter os anterozoides, tá? Que fica bem na parte de baixo desse guarda-chuvinha, na parte bem de baixo dele é que você tem aqui. E agora uma lâmina com, se você prestar bastante atenção, naquela parte de baixo, né, que é o arquegônio, você vai ter aqui ele aumentado, marcante, é uma hepática, né? E a cúpula e a gema, né? Que você vai ver a gema é exatamente essas gemas aqui, ou gêmulas, também já, né? E aqui eu tenho um aumento de 40 vezes desse talo com cúpula, tá? Bom, então das briófitas, o que a gente tem de lâminas são essas, tá certo? Lâminas prontas. E agora a gente vai entrar em pteridófitas. E aí, como é que a gente complementa essas aulas práticas? A gente complementava anteriormente essas aulas práticas com algumas essicatas produzidas pelos próprios alunos nos anos anteriores, quando a gente fazia algumas viagens anteriores, né, algumas viagens para campo, e a gente coletava material e fazia essicata. Então, fazia parte da disciplina o aluno fazer a essicata, porque era importante ele aprender como que fazia essicata, e para que a gente tivesse esse material em laboratório, para que vocês pudessem depois ter acesso a esse material e observar algumas espécies do local onde a gente tinha feito a viagem. Geralmente a gente fazia por aqui, pela Serra da Fumaça, né? Aqui em Pindobaçu, que é o início da Chapada Diamantina, que fica aqui próximo, né? Porque é onde alguns alunos meus estão fazendo iniciação científica com briófitas, né? Meu aluno Johnny está trabalhando com briófita, o projeto dele de iniciação científica. E uma outra aluna minha, Daisy, que também vai trabalhar coletando pteridófitas e tentando refazer esse material, essas essicatas, porque eu acabei perdendo esse material, eles ficavam guardados, eles precisam ficar, como vocês viram lá nas primeiras aulas, né, dos protocolos, né, de como fazer uma essicata. Esse tem que ficar armazenado no lugar frio, né, e eu deixava esse material ainda não feito as essicatas, mas eles já processado depois da estufa, ia para o freezer, eles ficavam guardados no freezer para que eu pudesse depois usar com os alunos das próximas turmas para eles costurarem nas cartolinas, enfim, fazer as essicatas e a gente tombar esse material e ficar no próprio laboratório como uma coleção didática mesmo. E o que aconteceu foi que a gente perdeu esse material, né? A gente teve uma queda de energia lá nas ciências agrárias, que é comum ter essas quedas de energia. O freezer parou de funcionar, ficou muito tempo sem funcionar, aquele gelo que estava nele derreteu e acabou entrando, apesar da gente colocar tudo em saco plástico e vedar, sempre tem uma abertura ou outra que a gente, né, é imperceptível, e essa água acabou entrando e danificou o material e eu perdi quase todo o material que eu tinha feito dos alunos, né, e agora a gente vai ter que refazer esse material, tá? Então, as aulas eram, tanto as aulas práticas presenciais, né, eram essas lâminas que eu acabei de mostrar para vocês, mais esse material da coleção didática dessas essicatas, e às vezes, quando era possível, a gente ia para campo, coletava esse material, trazia e fazia as essicatas. As essicatas de briófitas têm um protocolo diferenciado, diferente das algas e diferente das pteridófitas. Cada um desses grupos tem uma maneira diferente de fazer a sua essicata, e vocês viram isso também nas primeiras aulas que eu disponibilizei aquele material da Embrapa para vocês, que mostra os protocolos de como você deve fazer uma essicata. A maioria das essicatas mostra muito a parte de angiospermas, né? Como você deve fazer uma essicata de uma angiosperma, mas a gente vai aprendendo com a prática, mesmo as angiospermas, né? As cactáceas, como é que você faz uma essicata de uma cactácea, né? Para não espetar sua mão, você tem que usar luva, né? Uma cactácea cheia de água, como é que você vai desidratar, quanto tempo ela leva. Então, assim, cada grupo ele tem as suas especificidades, que muito do que a gente aprende é com a prática, tá? As pteridófitas também a gente tem que olhar na parte da frente e na parte de trás da folha, que é onde estão os soros, e os soros fazem parte de uma característica taxonômica, né? Então, essas questões a gente vai aprendendo com a prática, e era isso que eu acabava explicando para os alunos durante as aulas presenciais, quando a gente era capaz, né? Na época que a gente ainda era capaz de fazer
essas viagens de campo e em que a gente aprendia muito. Então agora eu só estou podendo contar como eram essas atividades para que vocês possam e pelo menos imaginar como eram essas atividades, tá? Pronto, a gente começou com os protalos na aula de briófitas, as células iniciais de briófitas, e aqui eu estou com o protalo de samambaias, né, que é o estágio, um filamento jovem, com um aumento de 40 vezes. Vocês podem observar na foto ao lado, que eu coloquei exatamente para vocês perceberem que a folha ela vai emergindo desse protalo, dessas células iniciais que vão se desenvolvendo por mitose, né? 2 vira 4, vira 8 e assim sucessivamente. Pronto, aí a gente chegou na onde eu sempre foi o que eu falei para vocês no início da aula, né? A importância da anatomia vegetal para vocês entenderem. Vejam que é muito mais estruturada a pteridófita já em relação aos tecidos, ela já é muito mais organizada. Se vocês voltarem os slides, onde eu mostrei alguns tecidos de alguns gêneros de briófitas, vocês vão ver que ele não estava tão organizado como a gente já vê essa organização aqui, por exemplo, desse licopódio, que é esse gênero licopódio, que aqui no caso é um corte transversal de um caule de um licopódio. A figura dele, a foto dele está ali do lado. Né? Licopódio também são muito utilizados dentro da farmacobotânica, eles são utilizados como digestório, né, para o sistema digestório, são produtos importantes da fitoterapia, essa planta. Os licopódios são pteridófitas ainda mais primitivas, e mesmo assim, da parte externa para a parte interna, se vocês perceberem, a gente tem então uma camada bem externa, que é a epiderme. Abaixo da epiderme, né, a gente tem um parênquima de preenchimento entre a epiderme e uma outra células com cores diferenciadas e formatos e tamanhos, que é o esclerênquima, né? O parênquima ele é sempre células de paredes celulares, assim como a gente tem as lipoproteínas, né, nas paredes celulares das células vegetais. A gente também tem esse parênquima de preenchimento que fica aderido nessas paredes celulares, e elas não são lignificadas. Lembrando que a lignina é uma substância, né, bastante importante que desenvolveu ao longo do tempo, então é uma estrutura importante do ponto de vista evolutivo, né? Essa lignina, ela me dá rigidez, proteção e impermeabilidade para a planta, tá? Então, as plantas, para que elas pudessem ter rigidez, saindo do ambiente aquático, a gente já explicou isso, chegando no ambiente terrestre, ela vai estar sujeita a vento e algumas intempéries diferentes do que existia dentro da água totalmente. Então, a lignina, ela foi muito importante, uma substância muito importante, uma apomorfia que surgiu ao longo do tempo e que foi extremamente importante para dar essa rigidez e também como proteção contra a predação de herbívoros, tá? Então eu tenho então a epiderme, entre a epiderme e o esclerênquima. O que é o esclerênquima? É um tecido de revestimento que vocês estão vendo ali, né? Mas aí com paredes já de crescimento secundário, né? Já são mais espessas, por isso a coloração é diferente, ela é mais espessa, ela é mais grossa e ela é lignificada. Então, é o esclerênquima que vai me dar a sustentação. A epiderme me protege, né? É nessa epiderme que eu tenho a proteção de todas as outras camadas, igual a nossa epiderme. A pele, né? Tem epiderme, as camadas da nossa pele, né? A epiderme é a mais externa, então é sempre proteção. O esclerênquica é rigidez, e entre o esclerênquima, a epiderme e o esclerênquima, eu tenho uma célula, né, de preenchimento, que é o parênquima, que ajuda também nessa sustentação. E aí, eu caminhando para o centro desse corte, eu tenho o quê? O metaxilema, se vocês observarem do lado de lá, vocês vão observar o metaxilema, olha a estrutura das células, né, como elas estão organizadas, tá? Eu tenho o metaxilema, tá certo? E depois eu tenho o floema. Então, eu tenho um metaxilema e um floema, que isso tudo me forma o câmbio vascular. O câmbio vascular é tudo, toda essa estrutura aí que parece um núcleo, é como se fosse uma célula, né, o citoplasma e o núcleo, mas não é isso, tá? Mas essa parte central é o câmbio vascular, tá? E essa outra parte que vocês estão vendo, essas células aí, eu tenho células mais escuras e mais claras. Eu tenho o xilema e tenho o floema. Lembrando
que o xilema, ele então faz parte do tecido vascular, então são plantas vascularizadas, importante isso, porque são das apomorfias mais importantes, que faz com que as pteridófitas, elas, ainda que elas estejam no ambiente aquático, elas ainda podem estar um pouco mais distantes da água, não precisa estar tão próxima como as briófitas, que são aquelas plantas de transição. Tá? Então o xilema, eu tenho aí o que leva a seiva bruta, que é a água, e eu tenho o floema, que vocês percebam aí, né? Que é o que leva a seiva elaborada, o açúcar, né? Que é produzido, a glicose ou o rubisco, né? Que a gente fala, tá certo? Entenderam? Então, sempre que eu observar um corte anatômico, é do mais externo para o mais interno, tá? E é essa atividade que vocês vão fazer nas outras células, que eu não coloquei legenda exatamente para que vocês possam ter uma atividade onde vocês possam raciocinar e memorizar isso para que vocês possam usar isso nas próximas disciplinas, inclusive de anatomia, tá? Aí eu tenho o equisetum. Olha aqui, esse é o equisetum, é uma das plantas, é um fóssil vivo, existe até hoje, a famosa cavalinha. Se você perguntar para sua avó, para sua tia, para sua mãe, ela vai saber o que é cavalinha. Muita gente toma chá de cavalinha, é um anti-inflamatório, diurético, ativa o metabolismo, enfim, é muito poderoso. Tá? Ele vem dessa planta aí, é uma pteridófita extremamente antiga, tá? Por isso que é chamado um fóssil vivo. É uma das mais, que eu acho mais interessantes dentro das pteridófitas, porque ela tem uma folha, um caule oco, preenchido de sílica, e se vocês observarem aí, ó, nesse caule tem umas folhinhas pretinhas, longe, como se fosse um internó ou entrenó, né? Como se fosse aquela cana de açúcar. Isso daí são as folhas delas. Veja que ela reduziu a folha, veja uma adaptação brilhante, ela reduz a folha exatamente para perder menos água, porque uma vez que eu tenho uma folha tão reduzida como essa, grudada no caule, nesse caule totalmente oco, lotado de sílica. Por que ele é lotado de sílica? Exatamente para que ele não seja palatável. Então ele conseguiu sobreviver todo esse tempo exatamente porque ele não é palatável. Então nenhum herbívoro consegue mastigar, engolir uma sílica, né? Então olha que adaptação fantástica dessa espécie. Isso que você está vendo que você pode pensar erroneamente que é uma flor, ou um fruto, ou uma semente, é o estróbilo. Então é nesse estróbilo, né, que eu tenho os esporos. Olha aí, esse é um corte do estróbilo, certo? Que é esse ápicezinho que você está vendo do lado de cá, né? Você tem as folhas que são folhas estéreis. Na mesma planta, você tem as folhas estéreis, você tem os rizomas, que são esses caules subterrâneos, porque as pteridófitas, elas crescem por rizoma, a maioria delas, tá? E esses rizoidezinhos, que ficam no rizoma, tá? Tem gente que confunde rizoma com raiz. Rizoma não é raiz, rizoma é um caule. É um tipo de caule subterrâneo, cuidado, tá? E esse estróbilo é onde eu tenho esses esporos. Esses esporos dos equisetums, eles são, em volta deles, eles possuem elatérios. É uma estrutura também fantástica dessa espécie, que é que nem se fosse uma mola, que proporciona que esses esporos sejam lançados a grandes distâncias da planta-mãe. Exatamente para evitar a consanguinidade, né? Se é que a gente pode falar assim em botânica, né? Então, para evitar que esses esporos caiam próximo da planta-mãe, eles não seria interessante que eles caíssem próximos da planta-mãe. Então, esses elatérios faz com que eles sejam lançados mesmo para longe da planta-mãe para poder alcançar grandes distâncias, né, e assim perpetuar a espécie para vários locais, né, e se adaptando a esses locais. Veja que fantástica é essa espécie. Muita gente faz chá. Eu sempre digo assim, que a gente tem que ter cuidado, não é porque é natural que é bom, que faz bem para todo mundo, né? Às vezes a gente pode ter um problema de aceitação de uma planta, de um produto natural, né? Chá, essas coisas. Eu sempre fico um pouco receosa com chás, porque a gente não sabe qual vai ser a reação do nosso corpo, principalmente uma espécie como essa, que é uma espécie extremamente adaptada, né? Que existe desde a época dos dinossauros até hoje e nunca desapareceu. E olha que a Terra já passou por várias modificações. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de planta, com que a gente, né? Como é que a gente vai fazer
o chá e o que partes que se usam dele para fazer o chá. Né? Eu conheço uma pessoa que já fez o chá de cavalinho, que teve problema, foi parar no hospital e tal. Então é uma planta que a gente deve ter um certo cuidado com todas essas plantas que são fósseis vivos, né? Porque para ela estar aqui até hoje, são muito resistentes e resilientes. Então eu gosto muito do equiseto porque é uma planta muito resiliente. Aqui a gente continua com o equiseto, mas a lâmina é um caule, um corte transversal do caule que eu falei para vocês, que é rico em sílica. Veja as partes que ele tem. Então ele tem ali, né, o feixe vascular, olha só, o esclerênquima, né? Olha lá, o parênquima clorofiliano e o parênquima de preenchimento. Tem o esclerênquima e no caso deles, eles têm o aerênquima, porque é uma planta que ela fica muito próxima da água, é quase considerada uma planta aquática, mas ela não é uma macrófita, né? Apesar da gente ter algumas macrófitas que são pteridófitas, algumas macrófitas que são briófitas, que eu falei para vocês nas aulas, né? Que vocês viram, então ela não é uma pteridófita aquática, mas ela fica muito, ela suporta muito ambientes muito encharcados, charcos, tá? Então ela tem a aerênquima, tá? Que são esses tecidos com ar. Geralmente as plantas que têm aerênquima, elas flutuam, são flutuantes, tá? E aí esse corte eu tô mostrando aí para vocês o feixe vascular, o floema, a medula, que é a parte do meio, tá? Que é esse corte aí, ok? Eu poderia virar também esse corte, virar dessa forma, ficaria mais fácil, tá? É a mesma coisa do que a gente tá vendo anteriormente nos outros cortes, tá? Esclerênquima, parênquima, mesma coisa, só que aí eu virei o corte. Se você desvirar o corte, vai dar na mesma, tá certo? Tô falando isso porque na hora que vocês forem fazer a atividade, vocês vão, né, ficar com dúvida. Olha esse corte aqui. Aqui eu já tenho um outro gênero, o Aspidium, que é essa planta aí, muita gente tem, ela é ornamental, tá? Aspidium Dryopteris, certo? Uma samambaia. E aí eu tenho um corte também do caule delas, um aumento de 20 vezes, e também as fases. Olha, eu tenho uma epiderme, olha lá, seguindo as camadas celulares formando os tecidos. Eu tenho uma epiderme, depois eu tenho um parênquima de revestimento, mesma coisa, tá? Um colênquima, logo após a epiderme, e entre a epiderme e o parênquima, eu tenho um colênquima, tá? E aí eu tenho um protoxilema, um metaxilema e uma endoderme. Se vocês olharem aí, todo esse espaço que eu tenho aqui é o chamado córtex, mesma coisa que a gente viu lá atrás, tá? E aqui, ó, eu até indiquei um traço foliar, porque é onde eu tenho o caule e é onde vai sair o traço foliar, onde está inserido ali a folha, tá? Então, como fez o corte, essa bolinha aí, essa célula aí já é do traço foliar, tá certo? O que eu quero que vocês percebam é exatamente o que? O protoxilema. Por que é protoxilema? Não vou falar não, nem protoxilema, nem metaxilema. Vocês vão procurar o que é proto e o que é metaxilema. Deixa eu colocar aqui. Protoxilema e metaxilema. E também tem floema também, tá? Claro, xilema e floema são os tecidos vasculares que levam água e seiva bruta e seiva elaborada. Porém, eu quero saber por que eu coloquei protoxilema para Dryopteris, tá? Para Aspidium. Aqui eu tenho um Pteridium, é outra samambaia, né? Uma outra. As samambaias também são chamadas de feto, por isso que tem esse feto, entre aspas, logo alguém vai perguntar isso, tá? E aí eu tenho o gênero Pteridium e aí eu tenho um rizoma. Também é o corte de um caule, que é o rizoma. Mesma coisa. Olha lá. Você tem, né, o córtex, que é a parte central. Você tem o xilema e o floema ali, né? Eu tenho a epiderme e a endoderme, que é a camada que está em volta do xilema e floema, protegendo o xilema e floema. E aqui, de novo, eu tenho o metaxilema e o protoxilema, ó. Tá? Eu tenho os dois. E também eu tenho uma camada aqui de esclerênquima. Veja que a camada de esclerênquima ela é completamente diferente das outras. Vocês perceberam, sempre que eu olho a esclerênquima, ela é diferente, exatamente porque ela é mais grossa, porque ela tem lignina, lembra disso? Ela tem lignina, enquanto que parênquima e colênquima não tem lignina. Tá certo? Por isso que ela tem a coloração diferente. Quando eu coloco um corante,
ele vai evidenciar essas células, a parte de volta delas é mais grossa, por conta da lignina, tá certo? O pterídeo é essa daqui do lado que vocês estão vendo aí, um monte de venação circinada do lado direito aí, essa foto, mostrando os báculos aí, tá certo? Muito comum também na casa dos nossos avós. A mesma coisa aí eu tenho um psilóton, né, que é também o corte de um caule transversal do tipo actinostelo. Eu tenho actinostelo. Eu tô indo mais pra frente para mostrar outra coisa para vocês. Bom, eu vou deixar aqui, depois eu volto, tá? Porque na verdade esse slide não era para estar aqui. Ele era para estar lá no final, tá? Quando eu vou falar dos tipos de caule, dos mais primitivos aos mais derivados. Mas enfim, depois a gente volta para ele aqui, tá? Eu não quero falar de actinostelo agora. Mas, só para adiantar, psilóton, veja que coisa mais linda, é um psilóton, desculpa, não é samambaia, ela é uma pteridófita, não tem folha, tá? Isso que a gente está vendo aí não é um fruto, não é uma semente, a gente já falou disso nas aulas teóricas. Esse psilóton é um corte transversal do caule actinostelo, que é um caule mais primitivo, com todas as mesmas camadas celulares, vocês estão vendo aí, tá? As mesmas que a gente está falando até agora. Aqui de novo um rizoma de samambaia, mostrando, ó, que foi um corte nesse rizoma aqui, um aumento de 20 vezes, ó, parênquima, xilema, floema e o endoderme. Lembrando que a endoderme é essa camada de célula que recobre o tecido vascular, tá? Endoderme e periciclo. Se vocês olharem nos slides anteriores, vocês vão ver o periciclo também, tá? Que é protegendo ali o sistema vascular. Aqui eu tenho uma selaginela, é muito interessante a selaginela, porque ela é uma pteridófita que a gente inclusive tem aqui na Caatinga, é uma das poucas pteridófitas que a gente consegue ter aqui na Caatinga. Ela tem altas adaptações, né? Ela consegue se enrolar todinha durante o período em que não está chovendo na Caatinga, ela fica toda enrolada, e às vezes é muito difícil você achar uma selaginela em períodos que não está chovendo. Assim que chove, ela se abre todinha para reproduzir. Então, selaginelas, elas ocorrem aqui no sertão. Tá? E aí eu tenho nessa lâmina, né? Vocês estão vendo aí uma folha da selaginela. Então, parênquima clorofiliano é sempre na folha, porque é onde está a clorofila. Esse parênquima clorofiliano é o quê? É um tecido onde eu vou ter o cloroplasto, né? Tá certo? Dentro do cloroplasto, a clorofila e todas aquelas estruturas dentro do cloroplasto. Eu espero que vocês tenham aprendido isso já em biologia celular, vegetal e animal, tá? E aí eu tenho a epiderme e o parênquima clorofiliano aí dessa selaginela com lígula. Vou falar para vocês, ou eu falei nos slides das aulas o que é lígula, tá? Que é essa estruturazinha mais escurinha que vocês estão vendo ali, que é a lígula, tá? Eu vou falar mais, eu acho que eu falei nas aulas teóricas, mas eu falo mais agora, mais aqui para frente. Então, essa daqui é uma selaginela. Eu gosto muito dessa espécie de pteridófita, porque ela é extremamente adaptada também, tá? A ambientes quentes, né? Que tem déficit hídrico. Aqui eu tenho também uma outra espécie de selaginela. Veja como essa selaginela até parece um pouco de briófita, né? É uma outra selaginela diferente da que eu mostrei anteriormente, que provavelmente aquela ali é uma selaginela convoluta, não sei. E essa daqui é uma selaginela eu estou mostrando aqui do lado dela, né, um corte também, mostrando o estróbilo com esporos, num aumento de 10 vezes, tá? E aí eu tô mostrando para vocês os esporos dela. Aqui eu tenho uma micrograma. Micrograma, gente, elas são lindas. E elas ocorrem nos troncos de árvores, porque elas são epífitas, tá? Então essa micrograma aí é um gênero bastante interessante, mostrando uma folha fértil dela, que é folhas no início da sua formação. Olha as folhinhas ali, as camadas celulares. Então um corte de um corte transversal, mostrando uma folha fértil de uma micrograma. E aqui eu tenho soros de samambaia. Os soros são essas bolinhas que a gente vê na parte adaxial das samambaias, a gente olha por trás. Se não está com os soros é porque ela não está na fase reprodutiva, e se ela está com soros é porque ela está na fase reprodutiva. E quando não está com soros, ela tem um monte de cicatriz onde os soros estariam, né, e que não estão,
tá certo? Teve um aluno que até me disse que achou que fosse doença da planta, né? Porque elas podem ter várias cores, pode ser marrom, pode ser vermelha, ela pode ser preta, a maioria é pretinha, né? Tudo pretinho assim, os soros, e muita gente acha que é uma doença que tá dando na planta, um pulgão, alguma coisa, e na verdade são os esporos. Se tá na parte adaxial da folha da samambaia, são soros, tá? São esporos, chamados de soros, que a gente também já viu na aula teórica, tá? Aqui eu tenho o gametófito de uma samambaia no aumento de 20 vezes, tá? O gametófito inicial, lembra que o gametófito ele não se desenvolve muito nas pteridófitas, ele começa a se desenvolver, ele é reabsorvido pelo próprio solo, né? Porque quem vai ficar, quem vai vingar é o esporófito, diferentemente das briófitas. Vocês não podem esquecer dessa diferenciação que ocorreu, que é uma diferenciação gritante do ponto de vista evolutivo. E aqui uma pteridófita com corte transversal, mostrando os esporângios, onde estão os esporos também, tá bom? Um aumento de 10 vezes. Aqui eu tenho um aspídeo, lembra do aspídeo, daquele gênero aspídeo? Só que aqui no caso é uma folha com esporângio e esporos, num aumento de 20 vezes. Os esporângios e os esporos estão dentro desses esporângios, e aqui do lado mostrando como que é o aspídeo, na parte de frente, da parte de trás, geralmente pra gente fazer as essicatas, né? Eu gostaria até de fazer esse parênteses. Quando a gente faz essicatas de pteridófitas, geralmente a gente tem que fazer isso, né? A gente coloca uma planta de frente para você ver como é a folha dela, e depois a gente coloca uma planta de costas para você ver os esporos, os soros, porque são caracteres importantes do ponto de vista taxonômico. Aqui eu tenho de novo um aspídeo, só que um caule, quase pronto. Agora, a partir daqui, gente, a partir daqui é que eu quero que vocês comecem a atividade, tá? Vejam que a partir daqui eu coloquei, ó, samambaia, caule, aumento de 20 vezes, e eu não coloquei as estruturas, não falei colênquima, esclerênquima, não falei, então vocês vão ter que colocar, tá? Aqui mesma coisa, ó, um filites, tá? Uma samambaia, folhas com soros, vejam que os soros desse gênero é de cor diferente, a localização é diferente, a estrutura dele é diferente, completamente das que a gente viu anteriormente, tá? Então, por isso que é um caractere taxonômico importante. Aqui um aumento de 10 vezes, e aqui um corte, né, dessa folha mostrando as estruturas. Eu quero que vocês coloquem aí as estruturas, tá? Epiderme, etc. Mesma coisa aqui, um pterídeo, né? É o rizoma de um pterídeo. Também não coloquei as estruturas, que são as estruturas que vocês vão colocar. Psilotum, de novo, lá do psilotum, corte actinostelo, né? Polistelo, pronto. Foi aqui que eu falei para vocês que eu ia colocar os caules, os tipos de caules, né? Que eu acho que ficou faltando na aula teórica sobre os tipos de caule, né? Os actinostelos, que são os caules mais primitivos, e os polistelos, o plectostelos, que são os caules mais derivados, tá? Como eu vou falar das diferenças, vou gravar uma aula teórica sobre as diferenças entre briófita e pteridófita, porque eu gravei uma aula para vocês de briófitas e gravei uma aula de pteridófitas separadas, né? Agora eu vou gravar uma aula para vocês teórica de briófitas e pteridófitas, evidenciando as diferenças, tá? E aí eu vou falar nessa aula sobre os tipos de caules que a gente tem, os mais primitivos e os mais derivados, tá? E aí a gente volta aqui nessas lâminas, tá bom? Para a gente rever essas lâminas do tipo de caule, porque como eu não falei, então acho que não é legal falar aqui agora. Então não se esqueçam dessas atividades, dessa atividade que eu passei para vocês, apenas para que vocês possam, é uma atividade mais didática, para que vocês possam fixar aquelas estruturas, né, aquelas camadas de célula, e vocês conseguirem visualizar como esses organismos, esses vegetais, eles começam a ficar complexos. Quando é que você vai ter noção da complexidade deles? Quando vocês estiverem em angiospermas. Aí vocês vão ver como eles se transformaram em vegetais extremamente complexos, exatamente porque aí eu tenho condições de estar bem mais distante da água, porque aí eu vou ter sementes,
né? Não vou ter mais esporos, eu vou ter sementes, né, com embrião, e aí vai me dar uma possibilidade, uma independência maior da água, tá? Quando eu chegar em angiospermas, eu vou estar mais independente da água, tá? E aí eu tive que mudar a estrutura reprodutiva para que eu pudesse ter essa independência da água. Então é esse raciocínio que eu quero que vocês estejam acompanhando, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado essa aula prática, que apesar de remota, né, que ela tenha sido preenchido aí essa lacuna desse conhecimento de vocês, tá bom? Um abraço a todos.